Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. E nós hoje vamos continuar no capítulo 2 do livro de Gálatas. Nós vimos que o evangelho que o apóstolo Paulo pregava era exatamente o mesmo que o evangelho que Pedro pregava aos judeus. Havia públicos diferentes. O apóstolo Paulo pregava aos gentios, enquanto o apóstolo Pedro e os demais apóstolos anunciavam o evangelho de Cristo Jesus ao povo judeu. Mas, no entanto, o teor, o conteúdo do evangelho não era diferente. Paulo e Pedro tinham o mesmo sentido de urgência, o mesmo sentido de responsabilidade e tinham uma única mensagem para anunciar. É que Cristo Jesus morreu, ressuscitou para perdoar os nossos pecados. E a única forma de nós nos reconciliarmos com Deus é confessando os nossos pecados a Cristo Jesus, o único que pode perdoar pecados. Então este era o contexto em que nós nos encontramos neste momento e eu queria continuar então a leitura da Palavra de Deus no capítulo 2, no verso 13 deste livro de Gálatas. Se você tiver a sua Bíblia à mão, eu recomendava que a pudesse abrir para juntos podermos ir analisando estes textos que têm tanta riqueza e tanta profundidade para nós encontrarmos a verdade de Deus para as nossas vidas. Diz assim a Palavra de Deus: E também os demais judeus dissimularam com ele, ao ponto de o próprio Barnabé se ter deixado levar pela dissimulação deles. Enquadrando aqui um pouco este texto bíblico, estamos lembrados certamente que Paulo aqui está a falar acerca de um conflito que houve entre ele e o apóstolo Pedro. Pedro tinha estado com ele em Antioquia e ele estava bem com os gentios. De repente surgiu um grupo de pessoas que eram cristãos judeus ou judaizantes. E eles começaram a entrar naquele espaço e Pedro começou-se a afastar logo com receio. E começaram esses judeus a argumentar sobre a relação que um judeu pode ou não ter com um gentio. Ao ponto levou esta argumentação que o próprio Barnabé começou a ter dúvidas se deveria ou não estar com o apóstolo Paulo a falar de Cristo aos gentios. E diz aí então o texto bíblico que o apóstolo Paulo teve de resistir a estas influências, a estes ensinos que não eram ensinos corretos para a fé e para a vida cristã. Prossegue então o verso 14 a dizer: Quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas e Pedro, na presença de todos: Se sendo tu judeu, vives como gentio, e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus. Então esta é a grande questão que o apóstolo Paulo levanta. Será que uma determinada cultura se deve sobrepor à outra quando essa mesma cultura leva o evangelho? Esta é a grande questão em termos missiológicos. Ou seja, Portugal, quando fez, há 500 anos atrás, a expansão do seu reino e levou o cristianismo aos 4 cantos do mundo, infelizmente levou também com ele a nossa própria cultura, a nossa própria maneira de fazer as coisas. E é muito triste esse relato da história em que muitos daqueles que iam forçavam os povos a aceitar o evangelho. E, infelizmente, quando as pessoas não aceitavam, o que algumas das pessoas faziam era matar aqueles que não aceitavam o evangelho de Cristo. E isto não é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Cristo é um evangelho do amor. É um evangelho que leva a pessoa a ser respeitada, mesmo quando ela não quer aceitar seguir a Cristo. Deus não força ninguém a segui-lo. Deus não obriga ninguém a segui-lo. Infelizmente vivemos dias em que todos nós sabemos e convivemos com atos terroristas de pessoas fanáticas que infelizmente associam a religião aos estragos que eles provocam em determinadas populações.
chamam a essas pessoas infiéis, dizem que efetivamente essas pessoas, são assim uma aberração tremenda, não dando liberdade às pessoas para seguir as suas próprias convicções. Isso tem acontecido infelizmente na Europa. Muitos atentados são promovidos por forças radicais que querem forçar outras pessoas a seguir as suas convicções religiosas. Tem acontecido em África, no Sudão, por exemplo, onde cristãos são chacinados literalmente por movimentos radicais, forçando os cristãos a se converterem ao Islão, e isto faz com que milhares de pessoas tenham sido chacinadas, literalmente. Qualquer religião que força outras pessoas, obriga essas pessoas a cederem, não é uma religião séria, quero eu dizer. Tenha ela o nome cristão ou um outro nome qualquer à frente. A liberdade individual tem de ser sempre respeitada. Nós não podemos, por obrigação, levar as pessoas a tomar uma decisão. Deus não faz isso. Nós, como seres humanos, não temos o direito nem o dever de o fazer. Infelizmente, o cristianismo já o fez. Hoje, infelizmente, outras religiões o fazem, obrigando determinados povos a cederem pela guerra, pelas armas, dizendo, ok, nós temos que aceitar as convicções religiosas deste ou daquele movimento mais radical, porque senão somos mortos. Isto não é religião séria. Isto é abuso de autoridade, isto é um atentado aos direitos humanos que deve ser punido de uma forma exemplar. Nós não podemos forçar as pessoas a terem convicções. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus que dá liberdade de escolha. E aquilo que os judaizantes aqui estavam a querer fazer era exatamente a mesma coisa. Queriam obrigar os gentios a adotarem a cultura judaica, os rituais judaicos. E o apóstolo Paulo diz, este não é o Evangelho de Cristo. Cristo não obriga um gentio a se tornar judeu para ter uma relação íntima e profunda com Deus. Deus não obriga um gentio a ser circuncidado para poder ter salvação. A salvação é para ser dada aos gregos, aos romanos, aos da Galácia, aos de Éfeso, aos de Portugal, aos de Espanha. Mesmo eles sendo portugueses, espanhóis, romanos, gregos, não interessa a cultura a que eles pertencem. Cristo é transversal às culturas. E isto é que é importante nós entendermos. Nós não podemos forçar ninguém a adotar uma cultura. Nós não podemos forçar ninguém a receber o amor de Cristo. Deve ser um ato livre e espontâneo. É por isso que nós não podemos ser cristãos simplesmente porque os nossos pais foram cristãos. Nós não podemos dizer eu sou cristão porque afinal os meus avós eram cristãos, os meus pais eram cristãos e eu agora também sou. Não. Cristianismo é uma decisão individual que você tem de tomar independentemente dos seus pais, independentemente dos seus avós, independentemente da sua herança familiar. É uma decisão única consigo e com Deus. Mas continuando aqui o nosso texto bíblico, no verso 15 deste capítulo 2 do livro dos Gálatas, vemos o seguinte: nós, judeus por natureza e não pecadores de entre os gentios. O apóstolo Paulo continua aqui a falar e a usar estas expressões, e estas expressões usadas pelos judeus para falar acerca dos gentios. Eles tinham este conceito: nós somos judeus por natureza, nós somos assim uma coisa muito importante e não somos como aqueles pecadores ali que são os gentios, os outros povos, diminuindo os outros povos. Infelizmente há povos que continuam a ter estas mentalidades. Nós somos portugueses, nós somos americanos, nós somos espanhóis, e nós temos assim um certo sentido nacional, assim de grande orgulho nacional, que achamos que somos superiores às outras nações. Eu acredito que é importante nós amarmos a nossa pátria. Sinceramente, acredito que é importante nós termos um certo orgulho pelo nosso país, pelo aquilo que somos como nação. Mas não nos devemos colocar em bicos de pés dizendo, nós somos os maiores e aqueles ali, coitadinhos. Não devemos alimentar esse tipo de atitudes. Sinceramente, devemos olhar para os outros de forma a respeitar a sua própria cultura. Não há culturas melhores nem culturas piores. Não há culturas que sejam superiores ou inferiores.
há culturas diferentes. E nós deveríamos aprender com as culturas que são diferentes das nossas e que têm coisas muito mais interessantes até do que as nossas. Mas também não deveríamos desprezar aquilo que é referente à nossa própria cultura, aquilo que é os nossos próprios traços culturais. Infelizmente, com a aldeia global, começa-se a descaracterizar os povos. E os povos deixaram de ser, efetivamente, povos com as suas características culturais. Eu acho que deveríamos preservar aquilo que é de bom da nossa nação. Mas aquilo que não presta, eu creio que deveríamos pôr de lado, sem dúvida alguma, para que possamos evoluir e possamos eventualmente sair de uma situação de crise constante de há 400 anos a esta parte. É triste para mim, como português, olhar e perceber que o grande evento que ocorreu na nação de Portugal foi com os descobrimentos. Quase não temos mais nada para falar do que os descobrimentos. É verdade, eu sei que sim, temos o 25 de Abril também. Mas depois disso, 30 anos depois, uma geração inteira não tem grandes feitos para relatar. Seria ótimo que, efetivamente, a nossa nação se unisse em torno de causas que são profundas, são sérias, que transformam efetivamente a face do nosso país. Hoje em dia, Portugal não tem causas para combater. Não tem um objetivo comum para traçar. Eu gostaria que, efetivamente, nós, como portugueses, deixássemos, se calhar, de olhar tanto para o nosso umbigo e começássemos a olhar para a nossa volta, para aquilo que nós podemos fazer de bom para outras pessoas. Termos uma causa comum, como mobilizasse a nossa nação. Fiquei satisfeito por ver que, em torno de um evento nacional que foi o Euro, a nossa população se mobilizou. Mas eu gostaria sinceramente de ver causas mais nobres do que um torneio de futebol mobilizar a nossa nação. É triste verificar que poucas pessoas se mobilizam por causa do desemprego, poucas pessoas se mobilizam por causa do alcoolismo na nossa nação, poucas pessoas se mobilizam por causa do insucesso escolar, por maus tratos na família. Nós necessitávamos efetivamente voltar a encontrar causas que nos mobilizassem como povo. Porque, efetivamente, quando um povo tem um objetivo, quando um povo se une em torno de uma causa comum, ele ganha força, ele cresce e ele se desenvolve. E o meu desejo para a nossa nação era que, efetivamente, encontrássemos um desenvolvimento sustentado, onde as famílias portuguesas pudessem ter a alegria e o prazer de viver, onde pudéssemos ter condições para nos alegrarmos, para podermos, efetivamente, realizar obras que ficassem para a história. A palavra de Deus nos diz no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, verso 13 e 14, que nós somos o sal e a luz do mundo. E isto eu falo para aqueles que já tomaram uma decisão para Cristo neste momento. Se tu és um cristão, assume esse teu desafio de ser sal e luz na tua família. Assume esse desafio de ser sal e luz no teu local de trabalho. Assume esse desafio de procurar a unidade das pessoas que estão à tua volta, de manifestar o amor àqueles que estão desfavorecidos, de trazer aquilo que é importante às pessoas que estão necessitadas. Torna-te efetivamente sal e luz para aqueles que estão em trevas, para aqueles que têm uma vida sem sabor, para aqueles que necessitam de uma causa para se mobilizarem. Que efetivamente deixemos de ter só a preocupação materialista das coisas, de ter mais um carro e de ter mais um telemóvel e de ter mais um micro-ondas. Passemos a olhar para aquilo que é vital para a vida, que é o amor, os relacionamentos, as pessoas. Quando nós fizermos isso, certamente a nossa nação irá sofrer uma transformação significativa, voltando a ter causas importantes para lutar. Mas prosseguindo aqui no nosso texto do livro dos Gálatas, no capítulo 2, diz assim o verso 16: Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Eu quero repetir esta última frase, porque infelizmente parece que no nosso país a maior parte dos cristãos não tem ouvido esta frase da Bíblia. Diz assim: pois por obras da lei ninguém será justificado. Pois por obras, boas obras, ninguém alcançará um encontro com Deus.
Isto é o que está a dizer a palavra de Deus. Não sou eu, Paulo Chaveiro, que estou a dizer, não é uma religião que está a dizer. Você olhe para a sua Bíblia, ouça aquilo que é a palavra de Deus. Você nunca vai encontrar uma relação com Deus por boas obras, pelos seus méritos, pela sua boa capacidade de fazer as coisas. Veja bem o que diz a palavra de Deus, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Eu quero dizer que podem lhe dizer o que quiserem. O responsável da sua igreja, o líder religioso que você segue, pode lhe dizer o que você quiser, a interpretação que quiser dar a este texto, mas este texto é a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. É mediante a fé em Cristo Jesus que você pode encontrar a paz com Deus. Não há mais nada neste mundo que o possa pôr em contacto com Deus e trazer a paz ao seu coração, a não ser a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. É mediante a morte e a ressurreição de Jesus Cristo que nós somos justificados, somos tornados justos. E isto acontece mediante a fé. Não por obras da lei, porque por obras da lei ninguém será justificado. Eu quero deixar isto muito claro, porque infelizmente eu sei que muitos dos ensinos têm sido contrários a isto que a palavra de Deus diz. Muitas pessoas estão equivocadas quanto à sua caminhada com Deus. Muitos cristãos não sabem como se encontrar com Deus. Pensam que sendo bonzinhos poderão ter um lugarzinho no céu. Talvez, sim ou não. Se pagarem as indulgências, então terão lugar no céu. Se derem esmolas, terão lugar no céu. A Bíblia diz que não é por obras da lei que nós somos justificados, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. É quando reconhecemos a nossa limitação. É quando dizemos, Senhor, eu sei que não posso fazer nada para comprar um pedacinho do céu. Eu reconheço que é a morte e a ressurreição de Cristo que pode perdoar os meus pecados. Eu confesso e aceito esse sacrifício como única obra suficiente para mim. Quando eu tomo esta decisão, que a minha vida efetivamente muda. O homem, infelizmente, tem acrescentado coisas à palavra de Deus. O Evangelho de Cristo tem sido modificado. Pessoas colocam regras ao Evangelho de Jesus Cristo. Neste caso aqui, os judaizantes estavam a acrescentar cerimónias da lei de Moisés, que a Bíblia tinha essa lei. Mas, no entanto, eles estavam a dizer que é necessário cumprir rituais do Velho Testamento. E, infelizmente, ainda há igrejas hoje que dizem isto. É necessário cumprir rituais para nós termos vida eterna. Não é. A palavra de Deus diz claramente que o homem não é justificado por obras da lei. Alguns dizem, não, é necessário acrescentar as tradições. Temos tantos milhares de anos de tradições, o cristianismo tem de acrescentar as tradições ao Evangelho de Jesus Cristo. E a Bíblia diz, não é verdade. Alguns dizem, não, temos que acrescentar aqui alguns rituais pessoais, algumas coisas próprias da nossa própria religião. A Bíblia diz, não é verdade. Todo o homem deve de simplesmente pela fé aceitar Jesus Cristo, porque foi o único que derramou o seu sangue. E como diz o livro de Hebreus, no capítulo 9, o verso 22, sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, não há remoção de pecados, não há remissão dos pecados. Então, tendo isto como base, temos de entender que a nossa fé é vital para nos encontrarmos com Deus. O apóstolo Paulo diz que é efetivamente mediante a fé em Cristo. E essa fé que realmente transforma, é mediante a fé em Cristo para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Assim, amigo, Paulo responde claramente aqui que o homem é justificado simplesmente pela fé em Cristo. E essa resposta é dada de duas formas. Há uma pergunta que é: como pode o homem justificar-se diante de Deus? E a primeira resposta é negativa. Ele diz, não é justificado por obras da lei. Mas depois dá uma segunda resposta positiva para que não restem dúvidas nenhumas. Ele diz, ele é justificado por meio da fé em Cristo Jesus. Por um lado, a lei não justifica, por outro lado, vemos que é Cristo quem justifica. Eu espero que depois desta leitura deste texto não restem mais dúvidas na sua mente sobre como ter um relacionamento com Deus. O verso 17 prossegue a dizer,
Mas se procurando ser justificados em Cristo, formos nós mesmos também achados pecadores, dá-se-á o caso de ser Cristo o ministro do pecado? É certo que não. Então, Paulo vai agora começar a responder a algumas alegações que lhe tinham sido colocadas. E o verso 18 prossegue: porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Vejam bem esta afirmação do apóstolo Paulo. Quando nos entregamos a Deus, já não estamos mais debaixo da lei, porque fomos crucificados com Cristo. Logo, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Este é o desafio para cada um de nós, viver mediante a fé. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Paulo está a fazer uma série de argumentações e ele diz: se há alguma possibilidade de eu ser justificado debaixo de boas obras, debaixo de cerimoniais, então para que Cristo morreu? Teria sido inútil todo aquele sacrifício. Parece-me a mim que é uma argumentação bastante lógica. É por isso que vale a pena pegarmos na essência do Evangelho e ficarmos com aquilo que é claro na Palavra de Deus. Deixe de lado as tradições dos homens, deixe de lado os rituais, deixe de lado até talvez algumas coisas que você pensa que são importantes, mas agarre-se àquilo que é fundamental para a sua vida eterna, que é a morte e a ressurreição de Cristo, para que o perdão de Deus possa ser alcançado por si. Faça talvez esta oração a Deus agora mesmo e diga: Senhor, perdoa o meu pecado, perdoa-me por eu ter andado tantos anos a acrescentar coisas àquilo que é o teu evangelho de amor, àquilo que é a tua graça. Compreendo hoje que é só pela fé em Cristo Jesus que eu posso ter vida eterna, e eu entrego-te a minha vida nas tuas mãos, agora e para sempre. Em nome de Jesus Cristo, que é o único Salvador a quem eu posso apelar. Se você fizer esta oração, a palavra de Deus diz que você agora é um filho de Deus e que agora tem a vida eterna e que passou da morte para a vida. Aceite Jesus Cristo agora mesmo e certamente o som deste livro continuará a falar consigo. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.